Então, bom dia, queridas crianças, novamente, né? Agora nós damos continuidade com o nosso conteúdinho no nosso livrinho de história. O conteúdo é Expedições Exploradoras, Guarda-Costas e Colonizadoras. Então, vamos lá. É na páginazinha 96 a 98, tá certo? Então, vamos lá saber que foram essas expedições, por que elas ocorreram. Vamos lá. Expedições Exploradoras, Guarda-Costas e Colonizadoras. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse, pelo Brasil. Pois nessa época ele estava ganhando muito dinheiro com os comércio dos produtos que estavam vindo do Oriente, que estavam vindo das Índias. Então, eles descobriram o Brasil, mas no momento não viriam logo para cá, porque eles desconheciam, não sabiam realmente se aqui haveria riquezas. Então, diante dessa falta de interesse de Portugal, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses começaram a vir para cá ocupar as nossas terras. Então, quando Portugal percebeu que esses povos estavam habitando aqui, rapidamente ele começou a organizar expedições e mandar para cá. Por que ele começou a mandar essas expedições? Vamos ver o que está destacado, a fim de checar, de se existiam riquezas aqui a serem exploradas. E de colonizar ocupando terras. Por quê? Como ele havia descobrido primeiramente o Brasil, ele queria simplesmente que aqui fosse pertencente apenas a eles, Então, diante dessa situação, os outros povos. Quais povos que não aceitaram isso? Espanhóis, holandeses, ingleses e franceses, tá certo? Então, as primeiras expedições, elas receberam o nome de expedições exploradoras, tá certo? Primeiras expedições exploradoras. Vieram para cá a mando do rei de Portugal, certo? Porque questão da nossa atividade está bem aí destacado, a fim de checar se aqui havia realmente riquezas a serem exploradas e de colonizar ocupando terras. Então, vamos ver essas expedições exploradoras. A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, ela tinha um comandante. Qual foi o comandante? Gaspar de Lemos. Não esqueçam esse detalhe. Observem também essas palavrinhas que estão destacadas, que estão em negrito, meus amores. E qual era o objetivo da primeira expedição? Reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Vocês podem estar observando esta primeira imagem, o litoral, essa partezinha destacada aí de verde, gente. Então, eles desembarcavam aí, Eles vinham, porque eles vinham pelo mar, tá certo? Então, eles desembarcavam aí. Então, o objetivo dessa expedição, como você observa na segunda imagem, essa aí era a expedição. Essa caravela maior, era de Gaspar de Lemos e vinha as outras, também dando suporte. Então, aí nós temos ele, Primeira expedição exploradora. Comandante Gaspar de Lemos. Objetivo: reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Essa expedição de Gaspar de Lemos também é muito importante, descobriu a existência do pau-brasil. Então, logo, a primeira expedição exploradora já descobriu que aqui haveria uma madeira, que depois foi muito explorada. Inclusive, Portugal levou quase toda a nossa madeira, certo? A Europa levou. A Mata Atlântica, que tinha essa árvore chamada de pau-brasil, ela foi quase toda destruída, certo? Isso nessa época já. Então, eles descobriram a existência do pau-brasil. Madeira, a riqueza, a primeira riqueza explorada. Primeira riqueza, não esqueça esse detalhe, explorada no Brasil. Foi o pau-brasil. Por isso que hoje, nós não temos mais madeiras, talvez boas aqui no nosso Brasil. Nossos móveis, são todos o quê? De madeira compensada, de madeira reciclada, que não tem mais a durabilidade que as madeiras mesmos boas tinham, por exemplo. Por exemplo, o pau-brasil, certo? Então, observem direitinho. Vamos adiante. A segunda expedição exploradora já foi em 1501. Ela foi comandada por quem? Gonçalo Coelho. A segunda, não esqueça, Gonçalo Coelho. Qual era o objetivo? Vamos lá com a tia, leiam com a tia. Verificar as riquezas das terras colonizadas. Verificar quais as riquezas que haviam aqui, não é isso? Então, Gonçalo Coelho levou as primeiras mostras de pau-brasil para a Europa. Então, veja bem, a primeira expedição colonizadora, comandada por quem? Gaspar de Lemos, ele descobriu a existência do pau-brasil. Já a segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, ele já fez o quê? Ele já levou para a Europa
né, as amostras, quer dizer, o pau-brasil, para ele mostrar lá, para saberem, né, para estudarem, para ver direitinho. Aí você observa aí na primeira imagem, né, a segunda expedição exploradora comandada por Gonçalo Coelho. Já a segunda imagem, você pode estar observando aí, né, a chegada, né, o desembarque dele, você pode estar observando aí as imagens ainda de índios, né, árvores que foram sendo cortadas, né, para que eles levassem, né, para a Europa, tá certo? Então, observem direitinho aí. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira do pau-brasil. Não esqueçam. Observem direitinho. Então, no começo, os indígenas trocavam a madeira, né, por tecidos, por colares, facas, machados, canivetes, né, que é uma faca que é um objeto cortante também, pentes, vidros, etc. Eles traziam vários objetos, como os índios desconheciam, então eles se encantavam. E os portugueses aproveitavam e trocavam com eles pela madeira, certo? Então, com o tempo, outras pessoas se interessavam em comercializar com os índios, porque sabiam que os índios eram inocentes, desconheciam tudo para eles era novidade. Então, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, né? Ou seja, construções ao longo do litoral, né, que serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas. Aí nessa primeira imagem nós temos a árvore, né, o pau-brasil. Na segunda imagem nós temos aí, meus amores, os índios eram muito inocentes, eles não tinham noção. Então os portugueses até obrigavam eles a cortar. Vocês observam aí na segunda imagem, cortando as árvores. Depois eles mesmos colocavam lá à beira. E aí as embarcações, como você pode estar observando, vinham e só pegavam e levavam as nossas riquezas, porque eles trocavam por coisas que não tinham significado, que não tinham valor assim, certo? Como, por exemplo, né, as facas, espelhos, tudo para o índio era novo. Então, eles trocavam, você observa perfeitamente aí na segunda imagem, tá certo, gente? A inocência dos índios. Portugal, ele precisava, então, proteger as terras descobertas, certo? E não estava dando certo. Mandou a primeira expedição exploradora, mandou a segunda expedição. Então, agora ele mandou as expedições guarda-costas. Foi comandada por quem? Por Cristóvão Jacques, certo? Qual era o objetivo das expedições guarda-costas? Qual era? Patrulhar, vamos lá lendo o cantinho que está destacado, patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Então, observem direitinho. Portugal estava sempre à procura, né, de soluções para colonizar as nossas terras, né? Isso porque estavam sendo colonizadas, estavam sendo invadidas, segundo ele, né, por franceses, ingleses, holandeses, né? E ele não queria, então ele já mandou as expedições exploradoras, primeira por Gaspar de Lemos, a segunda expedição também por Gonçalo Coelho, não estava dando certo. Mandou agora as expedições guarda-costas. Comandada por quem, lembram? Cristóvão Jacques. O objetivo, leiam aí, por favor, vamos lá. Patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando o contrabando do pau-brasil. Porque o pau-brasil estava sendo todo levado, né, de forma contrabandeada para a Europa, certo? E também aí eles iam aprisionar, quer dizer, os navios que estavam entrando, vocês estão vendo, para pegar as riquezas existentes aqui nas novas terras, no novo mundo, como eles diziam, eles estavam agora aprisionando, tá certo? Iriam prender. Você observa aí na primeira imagem, né, de Cristóvão Jacques, do comandante, né, da expedição guarda-costas. E a segunda imagem, que é o que a tia tá falando, ó, os navios aí tudo rondando à procura, né, de pegar as nossas riquezas, certo? Que os outros povos estavam o quê? Levando, contrabandeando para o Brasil. Observem a imagenzinha. Então, diante da dificuldade de evitar invasões, Portugal não estava conseguindo, né? Ele não estava encontrando muitas dificuldades, ele não estava, mesmo colocando as expedições, pessoas para virem, e mesmo assim as pessoas ainda estavam, né, contrabandeando para o Brasil, estavam invadindo as terras, né? Então, agora ele resolveu mandar, né, as pessoas para morar aqui,
certo? Ele mandou as pessoas para morar aqui, dando início às expedições colonizadoras. Então, observe, mandou as expedições exploradoras, não deu certo. Continuaram contrabandeando o pau-brasil, levando as riquezas, né? Depois, mandou as expedições guarda-costas, também não deram certo, comandadas por Cristóvão Jacques. E agora mandou as expedições colonizadoras, quer dizer que agora as pessoas iriam morar aqui. Essas expedições, ela foi comandada, né? A expedição colonizadora foi comandada por Martim Afonso de Souza. E ele trazia já com ele, né, sementes para ele chegar aqui e plantar, para ele poder ter do que se alimentar, obviamente. Animais domésticos, porque o animal doméstico a gente sabe que é dele que vamos nos alimentar, não é isso? E instrumentos de trabalho. Então, observem, Martim Afonso de Souza foi muito inteligente. Já veio para cá com sua expedição, mas ele veio morar, já trazia semente, já veio preparado. Trouxe animais e trouxe instrumentos para ele poder trabalhar. Tá certo? Então, observe. Então, vieram também, juntamente, né, com ele, como a tia disse, alguns colonos, né, em sua companhia, como em todas as outras também viriam, né, algumas pessoas dando suporte. Então, no dia 22 de janeiro de 1532, observe que já tinha começado em 1501 com as expedições exploradoras. Agora já estamos aqui em 1532, viu? Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil. Detalhe, então, como foi chamada esta vila? Vila de São Vicente, ok? Então, a expedição colonizadora, as pessoas já vieram morar aqui. Ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. E Martim Afonso de Souza também fundou a primeira vila aqui no Brasil. Chamada de quê? Vila de São Vicente. Aí você pode estar observando aí a imagem, né, daqui do povo, da expedição de Martim Afonso de Souza na primeira imagem, e a segunda imagem, que é representando ele mesmo, Martim Afonso de Souza. Então, observem direitinho, meus amores, as palavras destacadas aí, que a tia tá frisando. Então, para melhor colonizar essas terras, o rei de Portugal resolveu dividir as terras em lotes e dar para as pessoas cuidar e proteger de invasões. E esses lotes de terras receberam o nome de capitanias hereditárias, certo? Então, você pode observar aí ó, a imagem, né? Nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, lembra que dividiu o Brasil entre Portugal e a Espanha? Então, desse lado verde aí, que era de Portugal, você pode estar observando, foi dividido em lotes, chamados de capitanias hereditárias, né? Foram aí vários lotes que foram divididos, tá? Essas linhas aí, ó, você pode estar observando. Rio Grande, Ceará, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, você pode, Porto Seguro, você está observando. Cada um desse aí, ela recebia um dono, uma pessoa que ia ficar responsável para evitar de invasões e claro, né, do contrabando do pau-brasil. Mas dessas capitanias aí, minha gente, como estava tudo muito difícil, apenas 2 prosperaram. Vocês podem estar observando aí embaixo. 2 prosperaram, quer dizer, 2 obtiveram sucesso, êxito, né? Conseguiram ir para a frente. Foi a de São Vicente, cujo donatário, quer dizer, a pessoa que era responsável por ela foi Martim Afonso de Souza. Então, ela e a de Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho. Então, quais foram as 2 capitanias que obtiveram êxito? Quer dizer que prosperaram? Quais foram? De São Vicente e a de Pernambuco. Apenas elas 2. Essas outras aí todas fracassaram, nenhuma deu certo, certo? Então, a de São Vicente foi comandada por quem? Martim Afonso de Souza, né? O donatário, era o chefe, comandante. E a de Pernambuco era por quem? Duarte Coelho, tá certo? Então, observem direitinho as palavras destacadas. Então, meus amores, um forte abraço da tia. Vocês repegam o nosso livrinho, releia, página 96 a 98 este conteúdo e logo em seguida você faça atividade na página 99 e 100, tá bem? Então, um abraço da tia.